Você ainda tem dificuldade para realizar a leitura de fluxo por tape reading? Não se preocupe, porque esse vídeo vai te ajudar. Essa é uma dúvida muito recorrente e que poucos traders sabem como é possível otimizar 100% da leitura de fluxo utilizando algumas dicas simples que você vai conhecer agora. Então, preste bastante atenção, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicar corretamente o monitoramento e filtro de ordens das principais ferramentas de fluxo. E isso vai te ajudar a realizar análises com mais clareza e também aplicar de forma mais prática a leitura de fluxo no tape reading. Mas antes de tudo, já vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações e vamos para a aula. Bom, o tape reading se baseia na análise do fluxo das ordens enviadas ao mercado, tanto para as ordens executadas através das agressões, quanto para as ordens de intenção apregoadas no book de ofertas. E como já falamos, a origem do fluxo é a ordem enviada pelo player. E essa ordem pode representar duas coisas: uma tomada de decisão, que é a execução da ordem do player visualizada através das agressões no Times and Trades. Isso representa que ele está efetivamente realizando um negócio e se posicionando no mercado de alguma forma. Ou então, posicionando uma ordem de oferta no livro de ofertas e demonstrando a intenção de se posicionar no mercado a partir de um nível de preço. E o principal objetivo desse método é analisar o fluxo dessas ordens que os grandes players enviam constantemente ao mercado, para podermos entender o contexto do fluxo, além da força e direção dessas ordens. No entanto, muitos traders querem aprofundar o conhecimento no mundo do tape reading, mas enfrentam grandes dificuldades para realizar uma leitura clara do fluxo de ordens por conta da grande quantidade de informações analisadas ao mesmo tempo. E na maioria das vezes, isso acontece porque os recursos de monitoramento e filtragem das principais ferramentas de fluxo não estão ajustadas corretamente ao operacional do trader. É por isso, meu amigo trader, que agora vamos te mostrar como otimizar a sua leitura de fluxo, destacando as ordens no mercado para turbinar as suas operações. Então, vamos para a tela do Profit conferir essas dicas. Nestes exemplos, vamos utilizar o ativo do Doll Pro. No caso do Doll Pro, os negócios do dólar cheio e do mini dólar são agregados em um único histórico de negócios dentro da ferramenta. Além disso, os lotes do dólar cheio irão representar a correlação com o mini dólar, em que cada um lote do contrato padrão de dólar cheio equivale a 5 lotes de mini contrato de dólar. Então vamos começar mostrando o monitoramento e filtragem dessas ferramentas utilizadas para acompanhar as ordens de intenção, que são as ofertas do mercado. Nesse caso, o livro de ofertas e o livro de preços. Vamos abrir inicialmente o livro de ofertas acessando o menu Ferramentas e vamos posicioná-lo próximo ao centro da nossa tela. O livro de ofertas é a ferramenta que nos permite acompanhar as ordens limite encaminhadas pelos players de forma aberta, ou seja, nós conseguimos visualizar qual é o player específico que está enviando as ordens ao mercado. No lado esquerdo, em azul, nós temos as ofertas de compra, que demonstram as intenções de compra de lotes dos players, e no lado direito, em vermelho, nós temos as ofertas de venda, que representam as intenções de venda dos players. E eu sei que parece confuso essa grande quantidade de informações passando na sua tela, mas nós já vamos mostrar como otimizar a leitura da ferramenta. E pelo livro de ofertas, nós conseguimos visualizar uma série de informações relevantes, como por exemplo, a hora que a oferta foi enviada ao mercado, o nome do player, como já falamos, e a quantidade de lotes que compõem aquela ordem e o preço que a ordem foi posicionada. E para configurarmos o livro de ofertas, podemos clicar com o botão direito do mouse sobre a janela e acessar propriedades. Aqui nós temos diversas configurações disponíveis, mas vamos focar no monitoramento e filtragem para realizar a leitura das ofertas de forma precisa. A primeira configuração que vamos realizar é o filtro por quantidade, acessando a aba Filtros. Esse recurso permite filtrar as ofertas do livro a partir de um número específico de lotes para filtrar os ruídos de ordens muito pequenas, que geralmente são ordens robotizadas ou de traders pessoas físicas. Isso possibilita focarmos a nossa análise nas ordens com mais quantidade de lotes e que possuem maior relevância na liquidez do mercado. Aqui, vamos marcar a opção Filtrar ofertas por lote, escolher uma regra, por exemplo, maior ou igual a, e definir a quantidade de lotes de filtragem, por exemplo, 50 lotes ou mais. Mas lembre-se que este é um exemplo e a quantidade que você se sente confortável de filtrar pode variar com a sua preferência. Perceba agora que o livro de ofertas está filtrado, mostrando apenas ordens com quantidades de lotes de maior relevância, filtrando o ruído de ordens muito pequenas. A segunda configuração do livro de ofertas que vamos mostrar é o monitoramento de quantidade das ordens. Essa configuração nos possibilita ganharmos mais agilidade para identificar e analisar lotes grandes de maior relevância. Para isso, vamos acessar novamente as propriedades e ir na aba Quantidade. Aqui, vamos ir no quadro Ofertas e vamos novamente definir as nossas condições. Regra maior ou igual a. Lotes, vamos definir 200 lotes.
na cor amarela e vamos adicionar. E também 500 lotes na cor vermelha. E pronto. Perceba que o destaque de quantidades no livro de ofertas foi aplicado, e agora nós podemos identificar as ordens dos players com lotes mais relevantes no mercado, com mais agilidade. Outra forma de monitoramento que podemos aplicar é o monitoramento dos players. Para isso, vamos novamente em Propriedades e vamos na aba Agentes Monitorados. Aqui nós podemos definir para monitorar players específicos que apregoam as ordens ao mercado. Podemos, por exemplo, selecionar na lista o player da XP, marcar a opção Monitorar Agente e definir uma cor para aquele player, por exemplo, branco. E logo abaixo, se quisermos, também é possível adicionar um destaque específico ao player de acordo com a quantidade de lotes enviados por ele. Podemos também definir o tipo de coloração ou então remover o monitoramento. Por fim, vamos concluir. E agora, perceba que o player da XP está destacado no nosso livro de ofertas. E dessa forma, nós conseguimos verificar a liquidez das ofertas dos compradores e vendedores no momento e quais são os players que estão apregoando essas ofertas no mercado com muito mais praticidade e agilidade. Agora vamos partir para a segunda ferramenta, o livro de preços. Vamos acessar o menu Ferramentas, Livro de Preços, e vamos posicioná-lo abaixo do nosso livro de ofertas. Então, o livro de preços nos permite verificar as quantidades de ofertas do mercado agrupadas por nível de preço. Vamos ter basicamente as informações do lado comprador na esquerda e vendedor na direita. A quantidade ofertas, que representa o número de players diferentes que possuem suas ordens naquele nível de preço, a quantidade total de lotes agrupados e o nível de preço específico. E dessa forma, nós conseguimos verificar quais são os níveis de preço que possuem maior liquidez, ou seja, mais quantidade de lotes no momento. E de forma similar, vamos configurar o livro de preços para otimizar a nossa análise. Então, vamos abrir as propriedades e acessar a aba Quantidade. Aqui no quadro Preços, vamos novamente definir a nossa regra, lembrando que as condições de destaque e filtro são particulares do trader. Então, vamos definir a regra de maior ou igual a lotes maiores que 700 na cor amarela e lotes maiores que 1000 na cor vermelha. Vamos dar o OK e pronto. E agora nós podemos analisar as regiões de escoras com grandes quantidades de lotes do mercado de forma muito mais intuitiva. Retornando nas propriedades, vamos acessar a aba Filtros. E aqui vamos mostrar algumas configurações diferenciadas para você aplicar na ferramenta. No quadro Aba Preços, vamos marcar a opção Filtrar preços por lote e definir a nossa regra, por exemplo, maior ou igual a. E em lotes, vamos definir a quantidade 500 e escolher uma cor específica, por exemplo, branco. E agora, na parte superior, nós podemos verificar duas opções de filtragem e uma opção de monitoramento. A primeira opção, Filtro por ofertas, irá mostrar apenas os níveis de preço que possuem aquela quantidade específica de lotes que definimos. Já na opção Filtro por faixa de preço, vamos filtrar no livro todos os níveis de preço que possuem 500 lotes ou mais. Dessa forma. E na última opção, Monitorar ofertas, podemos perceber que é destacado em branco os níveis de preço que possuem ofertas apregoadas de ordens acima de 500 lotes ou mais. E essas são informações muito importantes que podem nos sinalizar possíveis regiões de defesa ou liquidez do mercado. Nesse vídeo, te mostramos algumas dicas simples, porém eficazes para destacar as ordens nas ferramentas de Tape Reading. E isso com certeza vai te ajudar a compreender melhor o fluxo de ordens para otimizar as suas análises no mercado daqui para frente. E aí, gostou dessas dicas? Então comenta aqui embaixo se você já destaca as suas ordens para analisar o fluxo. E é claro, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Bons trades e segue o fluxo!